No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação, Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está começando mais uma edição do Pode no Altar e uma dica para você que acompanha a gente pela primeira vez ou já acompanhou os episódios anteriores. Olha, legal, muito bacana você curtir, mas também inscreva-se no nosso canal Pode no Altar, para que outras pessoas possam ter acesso também ao nosso conteúdo. O objetivo é trazer informação para você que trabalha na área de casamentos e também para você que pretende se casar. Marlene, e o assunto de hoje, o tema de hoje? Vamos falar de casamento dos famosos. Como o nosso podcast é sobre curiosidades, sobre dicas, será que ter dinheiro mantém que tudo saia perfeito? Nem sempre. Foi o caso que aconteceu do Amado Batista, né? Aliás, existe uma tendência, né? O pessoal hoje está casando no campo, em ambientes abertos. Tem um nome para isso, não é? Tem. Hoje é o mix match, que eles falam, né? O casamento ao ar livre, veio também aquela questão dos tecidos, uma decoração mais clássica, né? Muita flor. Então, essa é a proposta até de 2025. Algumas pessoas estão buscando isso, mas é algo que combina mais com o campo mesmo, porque você imagina colocar tecidos na praia, né? O ar livre, vento, então assim, não sei se dá muito. Uma parte interna, no ambiente interno, acho que pega mais, combina mais. Mas o casamento do Amado Batista deu o que falar, então por isso que a gente trouxe, porque a gente sabe que o Amado Batista, ele além de cantor, ele é um empresário aí no fazendeiro, agronegócio, né? Sim, um grande nome do agronegócio. Ele casou aí recente com a Calita Franciele, e na fazenda dele, que foi aí avaliada em 350 milhões, aí, ou seja, é aquela fazenda, e eles optaram por casar no civil, fizeram um almoço e depois fizeram a festa lá na fazenda, com direito a tudo que, né, os casamentos pedem. Porém, a coisa não saiu como eles previam, embora tivesse uma assessoria. Uma das coisas que aconteceu foi que o buffet não apareceu. Pensa nessa situação de você ter lá convidados, tinha cantores, artistas, empresários, estavam esperando aquela gastronomia e chega na hora o buffet não aparece. E teve até um assunto, né, em relação a essa questão de buffet, que a gente já tratou anteriormente, que é o cuidado que deve se ter com relação aos convidados. Alguns convidados têm que ter um tratamento especial em relação à questão da alimentação, tem problema com determinado alimento, são veganos. Exatamente. Eu estou com um casamento agora, para esse ano, que os noivos são australianos, e parte dos convidados são veganos. E a gente tem dificuldade no mercado ainda de buffets que façam comidas veganas, doces veganos, porque não é só a comida, tem os doces também. O convidado vai na festa, ele quer comer e quer aproveitar tudo que tem, né? Então a gente tem que se preocupar com essa parcela de convidados que tem essas questões, né? Então não é só o vegano, mas o vegetariano, alguém que seja intolerante a glúten, enfim. Hoje tem essas particularidades. Imagina o buffet não aparecer e aí você, no caso deles, eles tinham feito um churrasco e eles fizeram, com as sobras do churrasco, arroz carreteiro. Quer dizer, foi um improviso. Fizeram um improviso. Ainda bem que sobrou alguma coisa do churrasco, né? A gente não tem detalhes de quem fez ou quem deixou de fazer, mas, né? Enfim, foi o jeito que eles deram. E nesse caso, quem tem alguma restrição alimentar, como é que fica? Vai comer arroz carreteiro ou não vai comer nada, né? Foi o soborô, né? Foi o soborô, entendeu? Então eu imagino a frustração dos convidados esperando aquele jantar refinado e comer arroz carreteiro. Nada contra o arroz carreteiro, eu particularmente gosto, mas para casamento fica meio complicado, né? E aí a gente começa a pensar, o que aconteceu para esse buffet não aparecer? Né? Será que eles eram um buffet conhecido? Por quê, né, não apareceu? Então é aquele cuidado que a gente sempre fala, que tem que ter uma assessoria, tem que ter fornecedores de confiança, não ir sozinho, né? Isso que aconteceu
com eles, pode acontecer com qualquer casal. E a gente tem algumas experiências aí de coisas que não deram certo, inclusive buffet que sumiu mesmo, né? Ah. Outro ponto foi a questão dos doces, né, pelo que eu fiquei sabendo. Sim, então, houve problema na parte de refrigeração. Não se atentaram a isso e os doces derreteram. Então teve aí um problema aí na parte de refrigeração, que é também algo que, gente, é uma fazenda aí milionária. Será que ninguém pensou que tinha que ter um lugar adequado para refrigerar os doces? E isso acontece, viu? Essa parte dos doces já tem que ser o último a colocar numa mesa, por exemplo? Sim, sim. Principalmente, por exemplo, se você vai fazer o casamento num lugar que tenha ar-condicionado, que tá tudo refrigerado e tal, a gente também não coloca muito antes, mas não precisa colocar tão em cima da hora. Mas nós aqui que fazemos casamento na praia, a gente se preocupa com essa questão dos doces, de deixar mais próximo. E nem sempre o local tem lugar para guardar esses doces antes de colocar na mesa. Porque você imagina um casamento que pede aí 500 doces, mais 200 bem casados, mais não sei quanto, sabe? Então, assim, o volume de caixas é grande e você precisa ter um lugar para acomodar isso. Não é todo espaço que tem. Então, a gente procura deixar a entrega desses doces mais próximo o possível. Lógico, com um tempo hábil para que o fotógrafo faça as fotos da mesa de doces, porque tem que ter não só a decoração, mas os doces estarem lá. Mas para não ficar tanto tempo exposto. Isso é uma boa colocação sua, a relação de quantos convidados vão ter, quantos doces, vai ter o espaço, vai ter refrigeração, o buffet tem esses refrigeradores para suprir toda essa demanda? Exatamente, porque depois são coisas que os noivos não pensam nisso, né? Quem tem que pensar? Quem está coordenando o evento. Tá, eu pedi 500, sei lá, tem casamentos que são 1000 doces. E aí, a gente vai guardar esses doces aonde? Até pôr na mesa. Então, é muito melhor você fazer essa logística para que quem vai entrega próximo, já monta a mesa, deixa tudo certinho. E você não ter essa preocupação de derreter. Embora, né, Carlinhos, eu tive um problema aí uma vez que a gente fez um casamento e os noivos ganharam todos os doces da festa de uma empresa de chocolates, muito famosa até, e eles ganharam quase 1000 docinhos, mas era todo chocolate. E aí aconteceu isso. Eu já tinha avisado, falei, olha, esses doces vão vir de longe, estão armazenados? Sim, estão bem armazenados, vem num carro refrigerado, tá? Olha, só que você está fazendo casamento ao ar livre, pode ter essa questão que não tem lugar lá para guardar os doces, não, mas eles vão trazer próximo do local. Falei, mas mesmo assim, é próximo do horário. Mesmo assim, a gente está falando de chocolate na praia. O que aconteceu? A mesa tinha uns bowls, umas taças, onde colocava umas bolinhas de chocolate de enfeite. Tava lindo a decoração. Só que, quando acabou a cerimônia, aquelas bolinhas viraram um fondue. Então, assim, os doces realmente não ficaram legal, derreteu, mas não foi por falta de aviso que não tinha estrutura. Então, esse também é um tipo de coisa que nós vamos trazer aqui no podcast alguém especialista em doce, falando dos tipos de doce, se tem vegano, como que funciona, para quem não pode com leite, e também qual é o tipo de bolo mais adequado, qual é o doce mais adequado para casamento ao ar livre. Tá, e outro fator também é a questão dos familiares, né? Nem todos compareceram. Você acha que às vezes, eu não estou falando aqui do caso específico do Amado Batista, o fato de, às vezes, você mandar um convite online, um convite via WhatsApp, não é a mesma coisa você mandar o convite, aquele convite físico, como era até uma tradição, né? Muitos casais faziam isso, às vezes eles ajudavam a confeccionar ou fazem ali um envelope bonito, né, para isso. Você acha que foi um fator também? Isso daí eu falo que é o reflexo da tecnologia, né? Então, hoje a maioria dos casais não faz mais o convite físico, faz realmente o online, mas o que eu percebo? Que eles fazem o convite online, manda para os convidados, faz um site de casamento onde tem toda uma orientação para os convidados, o que espera esses convidados, mas aí entra também
a assessoria, quando vai fazer a confirmação de lista, que é o RSVP ativo que nós chamamos, né? Então, o convidado, ele recebeu o convite online, mas alguém da assessoria vai ligar para ele, olha, somos da assessoria do casal, tal e tal, estamos ligando para saber se você vai ao casamento, quem é que vai, quem são seus acompanhantes, você tem alguma necessidade especial de alimentação ou de acessibilidade. Então, por mais que esse convite for online, ele tem um atendimento ali especial, alguém está se preocupando, ou seja, olha, não mandei o físico, mas a minha assessoria está entrando em contato com você. No caso aí do Amado Batista, eu não sei bem o que aconteceu, mas nem a filha, o filho, né, e a irmã não foram no casamento. Tiveram, assim, um no-show bem grande aí de convidados, né? Então, o físico, embora alguns casais ainda tenham o convite físico, mas a gente percebe que isso caiu bastante. Tá, em relação a fatores positivos, não foi só perrengue. Não foi só perrengue, foi coisas boas também. É aquilo que eu falo, né? A gente não sabe, né? A gente trouxe o assunto porque isso é interessante para que os nossos casais fiquem atentos ao que deu errado para eles, para não dar errado para os outros, né? Mas eu vi que a noiva se preocupou em usar 2 vestidos, né? Então, às vezes, eu acho isso bem bacana quando a noiva tem essa condição. E tem até vestidos que dá essa possibilidade de você estar de um jeito na cerimônia e depois elas vão fazer o retoque e volta com outro vestido mais confortável para a festa, para poder dançar, sabe? Porque eu tenho assim, uma certa preocupação com algumas noivas que escolhem vestidos de cauda, aquelas grinaldas enormes, e ela fica a festa inteira segurando aquele vestido, porque nem sempre a costureira fez um detalhe que prende a cauda, que segura, a maioria não segura, a gente tem que estar lá com o nosso kit costura, remendando, fazendo um pontinho ali, outro aqui, porque são vestidos pesados, né? E aí ela fica a festa inteira se preocupando com aquele vestido arrastando, umas fazem um nó, aí os vestidos são alugados, e aí você tem, né, que se preocupar com, não pode estragar o vestido, senão você vai pagar. Mas eu acho bem bacana quando a noiva tem essa possibilidade de estar de um jeito na cerimônia e depois fez alguma mudança ali, né, para estar na festa. E isso dá um tema para um podcast também, que é a questão de tendências de vestidos, até para estar orientando. A gente vê algumas noivas passando apuro em casamentos na praia, com vestidos que, às vezes, parece que não foi feito, não combina com a praia também. Sim, sim, tem muito isso. A noiva idealiza, por exemplo, um vestido de Cinderela, do conto de fada. Mas esse vestido é apropriado para casar na praia? Ela vai estar confortável, né? As famosas esteiras que se coloca, aí o vestido enrosca na esteira. Ela tem o sonho de casar de salto alto, mas na areia o salto alto não, né? Então é muito bacana, até já pediram para nós aí, no nosso Instagram, algumas pessoas mandaram pedindo para trazer opções de roupa para padrinhos, para madrinhas, sapatos, o que vestir. E para as noivas também, porque isso é muito engraçado. Quando a gente vai fazer a confirmação de lista, sempre tem um convidado. Que roupa eu uso? Que pode estar usando? E aí é onde eu falo que é muito bacana a gente ter também um site de casamento dando essas dicas para os convidados. No caso do Amado Batista, teve também fogos de artifício. Você acha bacana? Eu acho. Embora a gente, na praia, tenha a questão do barulho, do horário, né? Porque quando é Réveillon, a gente tem essa liberdade de fazer nossas queimas de fogos, enfim. Mas hoje tem aquela questão do barulho. Eu acho bonito, eu acho que tudo combina com praia. Hoje, cada vez mais, os casais estão ficando criativos. Uns fazem queima de fogos no final, outros trazem escola de samba, o outro traz... a gente já até trouxe uma parte do Circo de Solé para um casamento. Então, assim, as pessoas têm feito coisas diferentes. Mas uma queima de fogos, eu acho que fica lindo na praia, né? Mudando de famosa agora, Jaqueline Grohowski, o cantor Mariano, também foi um casamento com glamour. Exatamente. Olha só para você ver, por isso a gente trouxe esses dois, né? Eles também são pessoas de posses, né? Casaram numa fazenda linda no interior de São Paulo, a Fazenda Santa Bárbara. Eu conheço, é muito bonita, realmente. Mas eu vi que ali eles tiveram uma preocupação no planejamento do casamento, que eles publicaram nas redes sociais, fazendo visita técnica, eles fizeram degustação de buffet,
O assessor deles, que até posso falar aqui, que é o Júnior Donato, que é um assessor famosérrimo, faz vários casamentos dos famosos, sempre presente nessa preparação que teve antes, né? Eles também optaram pelo ar livre, mas a iluminação estava muito legal, a gente percebeu pelas fotos, pelos vídeos, que tinha muita iluminação, a decoração muito, muito bonita. Até eles combinaram roupa, os noivos foram de branco, combinando com a decoração da cerimônia, que era branca, as madrinhas de lilás. Então a gente viu essa preocupação de combinar cores. Então isso faz parte de um planejamento. Você vê que a assessoria, com certeza isso foi assessoria, porque aquilo que a gente estava comentando, os noivos não estão atentos se tem refrigeração para armazenar doce, um exemplo, né? A assessoria foi muito cuidadosa aí nesse planejamento e a gente só viu falar coisas boas do casamento deles, né? Agora, Carlinhos, uma coisa que eu achei bacana, que eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, é que eles optaram por um casamento ecumênico. Sim, o ecumênico é o ideal, porque você que tem um círculo de amizades, você tem ali pessoas católicas, evangélicas, pessoas também que seguem as religiões de matriz africana, judeu. Então, o importante é que você não cause nenhum tipo de choque ou vá fazer uma cerimônia que vá contra aquilo que a pessoa tem de sagrado, que é a questão da religião. No caso, eu não recomendo, como foi aqui, um padre e um pastor, porque isso torna a cerimônia longa. E a gente que costuma fazer cerimônias aqui no litoral, é uma preocupação dos noivos. Quanto tempo vai durar a celebração? Até por parte dos assessores, porque muitas vezes tem a questão de muito sol, há aqueles atrasos que são comuns nos noivos, e você tornar longa a cerimônia, vai ter criança que vai chorar, vai ter gente que vai se sentir desconfortável, e a gente sabe que esses fatores interferem na tensão, na questão da emoção do momento. Eu também, uma das minhas formações é na área da educação, e uma coisa que a gente sabe é que quando, por exemplo, você está numa sala de aula com muito calor, o aprendizado é menor. Sim. Então é a mesma coisa que você está ali com um grupo de pessoas, por mais descontraída que seja a cerimônia, ela pode se tornar desconfortável se ela for muito longa. Então, 2 pessoas fazendo a celebração, eu acho que não é o ideal, assim. O ideal é que haja um celebrante, que esse celebrante tenha uma noção de teologia, para que ele possa falar algo, fazer ali o seu roteiro cerimonial com um tema que se converse, não que vá causar divisão. Por exemplo, a gente sabe qual é a diferença entre aqueles que professam a fé católica e o evangélico, por exemplo. Existem pontos em comuns. Cristo e Deus é um ponto em comum. Eu não vou entrar em assuntos ali, nas particularidades que causam a divisão. A gente sabe que existem pontos em comum que se conversam o catolicismo com as religiões de matriz afro. Agora, se o seu grupo são pessoas da mesma religião, aí sim, você vai fazer um casamento judeu, aí o rabino vai e faz o casamento de acordo com os moldes, a pessoa, todo o grupo evangélico faz de acordo com a sua fé. Agora, se você tem vários convidados de profissões de fé diferentes, é interessante que seja um celebrante, mas esse celebrante tem que ter uma noção de teologia. Entendi. Você já fez algum casamento assim, que você teve que compartilhar com outra pessoa a cerimônia? Não. Já aconteceu quando, alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer celebrações, eu fazia somente a celebração social. E aí, no caso, quando era para efeito civil, vinha um juiz de paz, naquele sistema de diligência, e aí sim, quando chegava aquele momento da oficialização, eu dava lugar para que o juiz de paz fizesse a parte dele, aí ele se retirava, eu voltava e finalizava a celebração. Mas assim, normalmente, hoje, como eu tenho essa autoridade, como ministro religioso, para fazer o casamento para efeito civil, até então nunca tive que ter essa questão de compartilhar. A não ser em casos, assim, por exemplo, e isso é muito comum, alguns casais, olha, eu tenho um tio, eu tenho o meu pai, ele quer falar
um padrinho quer falar durante a cerimônia. A gente sempre orienta também que isso parte também da assessoria, de orientar, olha, que a fala não seja muito longa, porque já aconteceu, acho que eu até falei isso aqui, que fui fazer uma celebração, ela tinha em torno de 30, 35 minutos, e aí um casal foi convidado a falar, dos padrinhos, e só a fala deles durou 30 minutos. Então isso faz com que, atrás da cerimônia, e aqui a gente sabe que é muito comum isso, né? Acabou a cerimônia, normalmente o pessoal já vai para recepção, para festa. Então, se você atrasou 30 minutos, é 30 minutos a menos de festa. Exatamente. Então, tem todas essas questões, por isso a importância das reuniões. Você se reunir antes, falar tudo sobre esses fatores. Carlinhos, sabe por que a gente já passou por uma situação também olha, minha tia quer falar umas palavras. Uma vez fui fazer um casamento e o sonho dos noivos era fazer a foto no pôr do sol. Então eu falei, olha, marca o casamento um pouco mais cedo para que termine um tempo hábil para você pegar esse pôr do sol. A minha tia vai falar algumas palavras. Olha, tá bom. Mas são poucas palavras? São poucas palavras, até porque eles eram alemães e tinha uma parte dos convidados que não entendiam inglês e nem português. Então, os noivos quiseram fazer esse mimo para os convidados dela falar, e ela também não falava nem inglês e nem português. Então, para falar um pouco, né, ali, de alemão. Aconteceu isso que você falou. Ela fez outra cerimônia, sabe? Então, assim, ficou uma coisa tão longa, e a celebrante que estava fazendo o casamento olhava para mim, o que eu faço? O que você faz numa hora dessa, né? Porque eu não posso interromper a pessoa de falar. Mas os convidados começaram a ficar impacientes. Tinha a criança que estava deitada já no chão, sabe assim, quando cansou? Então, deita no chão. Uma dica, se o seu casamento tem criança, contrata um espaço kids. Porque criança não acha graça em casamento, é festa de adulto. Eles não sabem o que fazer, eles ficam entediados. E aí, eles têm mar, né? Muitos espaços têm piscina, tem uma mesa de doce que você não quer que seja destruída antes da hora. Os pais querem aproveitar, então uma dica, tem muitas crianças no seu casamento, contrata um espaço kids. Porque é uma segurança, os pais vão aproveitar, né? As crianças vão ter que fazer. Nesse caso, por exemplo, as crianças estavam entediadas, começaram a deitar no chão, sabe assim? E o que aconteceu? Eles perderam o pôr do sol. Em relação a essa questão de tempo do casamento, vai ter um casamento aí pela frente que eu vou fazer em português e inglês. Uma coisa que eu falei para o casal, na parte do roteiro, ele vai ter que ser menor o roteiro, porque existe aquela questão, eu falo um parágrafo em português, outro parágrafo, né, vou repetir aquilo lá em inglês. Então, vai dobrar o tempo. Sim. Então, eu vou ter que reduzir um pouco, né, o roteiro cerimonial, né, o texto propriamente que vai ser falado, para que ele possa ser conduzido no tempo ideal, né, no idioma português e inglês. Porque não é simultâneo, a não ser que eu tenha uma tradução simultânea. Eu tô falando mais difícil, né? Sim, mais complicado ainda. É o ideal, eu acho, mas a gente depende de outros recursos que às vezes os noivos não têm, não querem pôr, enfim, né? Mas faz parte, né? Mas, para fechar, então, do casamento da Jaqueline e do Mariano, outra coisa que eu achei muito bacana, eles foram tão atentos aos detalhes que até o modo de cumprimentar os noivos, eles se preocuparam em não fazer um cumprimento mais sutil, um entrelaçamento de braços ali, onde não apertasse a noiva, não puxasse o paletó do noivo, porque é o que a gente muitas vezes vê, né? Sim. No calor da emoção, vai lá e abraça a noiva, tira o véu. O cabelo da madrinha, aí o cabelo da madrinha engancha no não sei do que. Aí vai beijar o noivo, sabe? Aí quando o noivo, sabe? Então, assim, até esse detalhe eles prestaram atenção, ficaram, né? Foram muito bem orientados, então eu deixo aqui os parabéns aqui para o Júnior Donato, que foi o assessor deles, que pelo jeito a coisa foi muito bem planejada e pensaram nos detalhes que faz a diferença. Olha, tá vendo quanta dica nesse episódio hoje? Para quem está começando nessa área de assessoria,
o quanto é importante para os noivos mesmo estarem cobrando isso da assessoria. Vocês vão estar atentos a todos esses detalhes? Exatamente. Então, se faz necessário contratar uma assessoria experiente, que tenha, né, que se atente aos detalhes que os casais não vão pensar, né? Então, se você está gostando desse conteúdo, clica lá no nossas redes sociais, vai lá no YouTube, curte, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, porque vocês vão ter mais conteúdos legais aí de muita utilidade. Outro casamento que eu falar foi da Ana Maria Braga, né? Pois é. Aí a gente vai com outra questão, né? A diferença de idade nos casamentos. Tudo vale por amor? Realmente, muitas pessoas, quando vê lá a Ana Maria com 76 anos, casando com uma pessoa mais nova, o Amado Batista, por exemplo, parece que é 50 anos de diferença dele com a esposa. Aí vem as críticas, né? Será que é amor mesmo? Será que foi por conveniência? E aí? Seria um amor mais maduro, já com um relacionamento mais leve? O que você fala sobre isso, Carlinhos? Você que faz esse... Eu acho que não tem idade para o amor. Eu acho que é algo assim muito pessoal e a gente não tem o direito, às vezes, de criticar, porque é um sentimento da pessoa. E até tem um texto que eu gostaria de compartilhar aqui. O texto chama-se A Idade de Ser Feliz. Eu creio que muita gente conhece esse texto, e que diz o seguinte: existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos. Não só isso, ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades, de todos os obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente, desfrutar com toda a intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada, em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança, e sorrir, e cantar, e brincar, e dançar, e vestir-se com todas as cores, e entregar-se a todos os amores, experimentando a vida em todos os seus sabores, sem preconceito ou pudor. Tempo de entusiasmo, de coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente. E tem apenas a duração do instante que passa, doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. É um poema de Geraldo Eustáquio de Souza, que inclusive já utilizei em casamentos. Lindo, muito lindo. A gente percebe aí que isso está sendo muito comum, principalmente entre os artistas aí. Teve a Ana Maria, que é, né, o Amado Batista, Fábio Júnior, que estão casando aí com pessoas mais novas e parece que estão felizes, né? Pelo menos é o que a gente não sabe na realidade, né, o que acontece, mas estão ali. Eu acho que é isso mesmo, né? Tem que aproveitar. A Ana Maria também fez uma festa intimista, ela casou no civil, ela fez uma festa ali para 50 pessoas só civil na casa dela, né, que ela tem em São Paulo, mas promete em julho o casamento dela com cerimônia, festa, e que aí a gente vai trazer aqui para vocês também. Vamos ver o que aconteceu no casamento da Ana Maria. Esse parece que deu tudo certo, foi uma festa mais intimista ali, mas promete o casamento dela em julho, que aí vai ser o festão mesmo, com convidados, com direito a tudo. Aí nós vamos ver. Será que teve uma assessoria? Vai ter uma assessoria legal aí? Sim. Não, e tem uma história bonita também, né, do Macron e da Brigitte Macron. Muita gente criticou, mas eles têm uma história muito bonita, com essa diferença de idade. E vivem, são felizes, ao que tudo indica, não é? Sim, eu tenho amigos que têm diferença de idade aí de 30 anos um do outro e são muito felizes. São casais, assim, muito queridos, né? E que eu fico falando, eu quero fazer uma renovação de voto de vocês. E a gente vê aí que a idade não tem idade para amar. Não tem idade para ser feliz. Bom, é isso, né? A gente encerra mais uma edição do Pode no Altar, com muita alegria, e virão aí outros temas, sugestões também são bem-vindas, você pode fazer um comentário aqui embaixo, tá?
o que você achou, quais os temas que você gostaria que trouxesse e também quais os profissionais que você gostaria que trouxesse para a gente ter esse bate-papo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Exatamente. Se inscrever, compartilhe e cutuca o sininho. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.